Olá, seja bem-vindo ao programa Salutar é Viver. Eu sou a doutora Mônica Okuhara. Aqui, com uma visão integrativa do ser humano, eu abordo temas que falam da saúde física, mental, emocional, espiritual e financeira. E assim, penso que se tivermos em equilíbrio esses vários aspectos da saúde, teremos uma melhor qualidade de vida. Hoje, eu te convido a fazer uma reflexão sobre a cultura da paz. Mas antes disso, nós vamos falar sobre um tema que a humanidade tem vivido em toda a sua história. Nós vamos falar sobre os conflitos e como evitá-los. Pois os conflitos muitas vezes nos impedem de termos e vivermos a verdadeira paz e a paz duradoura. E para isso, eu tenho como convidada a psicóloga Maria Benedita Rodrigues. Ela é psicóloga clínica. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental pela Unifesp, especialista em medicina comportamental pela Unifesp e também ela é pós-graduada em psicoteologia com ênfase em psicoterapia. Também ela é pesquisadora dos grupos GPEC e SOSB na Unifesp. Tudo bem com você, Benê? Vou chamá-la carinhosamente de Benê. Tudo bem com você? Tudo bem, Mônica. Muito obrigada pelo convite, né? E vai ser um prazer a gente bater esse papo aqui. Antes de mais nada, eu quero te dar as boas-vindas, porque a Benê, além de ser uma excelente psicóloga, ela está na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, mas ela vem constantemente a São Paulo, na cidade de São Paulo, para trabalhar conosco nas pesquisas que realizamos também em nossos grupos. E também ela é minha parceira em algumas pesquisas e publicações internacionais. Então, para mim, é um prazer, é uma honra ter você aqui comigo hoje. E nós vamos falar de um tema que nós até desenvolvemos com outra ênfase, né, que foi para a saúde, mas nós já desenvolvemos esse tema aqui sobre conflitos. E você foi a grande escritora que falou mais especificamente sobre os conflitos, por isso esse tema, né, que a gente fala que já acompanha a humanidade e realmente a gente não teve nenhuma solução duradoura, uma solução verdadeira. Então, vamos tentar olhar com enfoque para que nós possamos trabalhar na prevenção. E a Benê vai nos falar hoje sobre os conflitos e as maneiras como nós podemos prevenir. Não é isso, Benê? Sim, nós fizemos um trabalho muito legal, né? Onde a gente teve vários profissionais incluídos aí nesse trabalho. Nós temos a parte do advogado, nós temos a parte do psicopedagogo, nós tivemos a parte do psicólogo, do dentista, né? E a gente foi tendo uma equipe muito grande, etc. A gente não dá para falar de todos, né? Sim. E era muito interessante que cada um falou da sua área, como se estavam se desenvolvendo dentro da área. E quando chegou para mim falar sobre conflitos, e foi bem no momento em que eu estava fazendo uma pós em psicoteologia, com ênfase na psicoterapia, onde eu pude conhecer vários mecanismos que eu poderia estar usando dentro do meu atendimento, né? E aí nós começamos a falar sobre mediação. Então, mediação são esses profissionais que estão ali trabalhando no gerenciamento, na mediação, né? E que estão ali conduzindo o grupo, né? E muitas vezes a pessoa nem está percebendo que ela está em conflito, né? Porque conflito lida de uma maneira muito difícil, né? Que é complexo, ele sempre, quando uma ou mais pessoas elas estão juntas, sempre há um conflito. O conflito ele ocorre e é manifestado na disputa de interesse. A disputa de interesses, né? E hoje, o que mais ser humano tem, né? Aliás, acho que em toda a história da humanidade,
na verdade, se a gente for pensar um pouquinho, talvez seja assim, o interesse, né? Lógico que todos nós temos o interesse da sobrevivência, né? É importante. Mas, quando extrapola, que vai além dessa sobrevivência ou de uma vida, né, digna, às vezes aí surgem esses conflitos que não são saudáveis, não é, Benê? Sim, as competições, né? Conflito de ego, né? A disputa de ego, né? Que onde está incluído ali a desvalorização, a autodesvalorização do grupo, do conteúdo, daquilo que está manejando ali naquele grupo, né? E muitas vezes, alguns elementos, às vezes, percebe que ali está havendo um conflito, que aquele elemento está em conflito, mas ele não consegue verbalizar, né? Me lembro que a gente classificou alguns tipos de conflitos. Seria interessante a gente colocar alguns tipos de conflito. O que você acha disso? São vários, né? Mas a gente pode citar alguns, né? A gente tem conflitos que ele pode ser latente, pode ser percebido, pode ser sentido, ele pode ser um conflito social, né? Conflito tradicional, né? E a gente pode estar, por exemplo, o conflito latente, ele é mencionado, você percebe que ele é mencionado, mas ele não é evidente, ele não é declarado ali no grupo. Mas algumas pessoas ali no grupo, elas não conseguem perceber com clareza, mas ela está ali, é mencionada. É aquele feeling de que alguma coisa não está muito bem. Exatamente. Aquele desconforto, que às vezes a gente está num grupo, a gente fala assim, eu não queria estar aqui, ou então, assim, poderia ser melhor, né? Alguma coisa que está acontecendo. Exatamente. Está latente, mas as pessoas ainda não abordam sobre o conflito em si. É isso, né? Uma coisa que as pessoas... Fica todo mundo quietinho, tá ali, tá todo mundo percebendo, mas ninguém fala para o outro que tem alguma coisa que precisa ser trabalhada no grupo, ou não, duas pessoas, enfim, que seja, né? Então, a gente pode pensar no conflito sentindo, né? Você já entra no conflito do sentindo, né? Tá no grupo, está sentindo ali, né? Que a gente é um dos conflitos, sentindo. Eu estou sentindo, eu estou no grupo, mas eu não gostaria de estar. Isso é muito comum, né? Assim, por exemplo, às vezes essas pessoas trabalham numa empresa, começam assim a ver de uma maneira negativa o seu local de trabalho, as pessoas que estão ao seu redor. Então, isso seria até um certo conflito, né? Porque elas estão sentindo, mas também, às vezes, não tem para onde ir, né? Não tem para onde correr. Sim, a pessoa pode estar trabalhando as suas questões, né? Questões de crenças, né? Questões de valores, né? Isso é muito importante, a gente está muito voltada a observar. Se eu estou trabalhando com pessoas que talvez não me adapte ao meu jeito, o meu trejeito, né? Como eu funciono. E aí essa pessoa entra em conflito, ou ela mesma entra em conflito de casais, né? A gente vê muitos conflitos de casais, você vê muito hoje no atendimento. No passado, a mulher era muito submissa, né? E a maioria era submissa ao marido, né? E hoje você vê no atendimento que não é mais assim, cada um tem as suas diferenças. E eu sempre digo, gente, se um não olha para o outro com compaixão, né? Não olha pensando numa estratégia de não envolver o seu lado emocional, né? Procurar ser mais racional em determinados assuntos, né? Vocês vivem bem, porque se um está indo pela emoção, o outro vai indo
pela razão. Aí nós entramos no gerenciamento desses conflitos, né? É importante termos em equilíbrio, né, esses dois lados, o emocional e o racional. Porque, assim, nós que somos estudiosos, a gente sabe bem que as emoções, às vezes, ficam à flor da pele e muitas vezes nos levam a ações, principalmente ações, né, além dos comportamentos, ações que desestruturam toda uma relação, né? E aí é importante esse entendimento, esse aprendizado, né, para se gerenciar da melhor forma. E aí, então, é preconizado, né, por você, quando são, por exemplo, casais, ou mesmo no grupo, que as pessoas possam ter colocar na balança essas várias frentes, né, razão e emoção, o tempo todo. Algo que é importante no nosso dia a dia. Benê, alguns conflitos, às vezes, estão presentes, mas não estão manifestados, como você falou, né? Alguns conflitos estão presentes, mas não estão manifestados. As pessoas, muitas vezes, elas percebem, mas elas não falam, e fica aquele ambiente intranquilo, um ambiente que muitas vezes não é confortável. Como é que seria interessante para se trabalhar isso? Quando você vai até o grupo e vê e o que você faz? Você, antes de mais nada, você não pode interferir, você vai apenas observar. Aí você observar o quê? Observar se existe elementos ali, né? Que se o conflito foi manifestado por, vamos dizer assim, se é percebido por alguém, né? Porque quando a gente está de fora e olhando o grupo, a equipe em conflito, é muito mais fácil observar se tem alguém percebendo com clareza o conflito. A gente observa, às vezes, a atitude, a fala, né? Porque sempre os conflitos, eles são evidentes e, muitas vezes, eles não têm clareza. É importante a clareza, né? A clareza. Precisa ter clareza. Por isso que é importante, antes de mais nada, devemos observar, avaliar, né? Sentir, para depois a gente interferir, mas interferir para fazer a diferença. Sim. No ser humano. E todos os conflitos, ele faz parte, né, da vida humana. E ele vem como crescimento, né? Eu enxergo como crescimento. Sim, o crescimento. É importante porque a gente fala em conflitos, por exemplo, né, seja na família, um casal. Muitas vezes é difícil para a pessoa tentar olhar de fora, mas é importante ela tentar se posicionar como um observador para ela poder ver o que ela mesma está fazendo. É interessante esse aspecto, porque aí ela vai ter clareza, assim como também numa empresa, né? Às vezes está no ambiente de trabalho e às vezes a pessoa, ela percebe, até porque muitas vezes até, digamos assim, uma pessoa que tem um cargo e que tem subordinados, é importante ela perceber esses conflitos que tem numa equipe, por exemplo, né? E com um olhar assim, bem neutro, um olhar com uma terceira pessoa, e aí fazer a diferença da equipe. Sim. E aí, como é que a pessoa teria elementos para ela conseguir olhar como observador? Afaste-se, olhe por fora, veja o conflito, coloque bondade, coloque harmonia nesse conflito, que quando você entrar dentro do conflito, você vai ter mecanismo para você poder resolver o seu conflito ali. Por quê? Porque você saiu, recuou e ficou olhando por fora. Como eu posso colocar bondade, colocar harmonia, para eu conseguir ser mais segura, mais forte, né? E nem todo mundo tem essa oportunidade de pensar assim. Tudo na nossa vida, nós temos ambiente interno e ambiente externo em esquema
mental na terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos muito ambiente externo e ambiente interno. Isso ajuda, isso proporciona vamos dizer, um aprendizado para cada um. Mas você tem que querer mudar, né? É importante, né? Porque é aquilo que a gente costuma dizer, né? Deixe lá fora aquilo que é de fora e traga para dentro aquilo que você realmente quer de bom para a sua vida. Em outras palavras, seria isso, né? Para a gente realmente ficar bem, porque é verdade, muitas vezes as pessoas às vezes trazem de fora, né, questões relacionadas ao trabalho, relacionadas à família, enfim, questões relacionadas a outro ambiente, mas trazem para si própria e ficam naquele turbilhão de pensamentos o tempo todo e ficam perturbadas, ficam até doentes, né? E isso que acaba tendo uma mistura de emoções com razão, e o que você falou é muito importante, a pessoa colocar-se como um observador de tudo isso, para que ela possa distinguir e ter clareza, né, do que é dela e do que não é dela. Muito interessante, Verena. E existem outros tipos de conflitos que você acha que seria interessante? Por exemplo, você falou dos tradicionais também, né? Porque os conflitos tradicionais faz parte da história de cada indivíduo, né? E aí, por exemplo, a gente vê muito quando reúne famílias, mas você percebe que os conflitos são da história deles ali, né? E a gente não consegue intervir muito, faz parte do grupo, tá raizado, sabe? Faz parte da história. Já vem, sabe? Esse conflito já vem de anos e anos, né? E quando se reúne, a gente percebe muito bem isso. Tem pessoas que vão mais além, mais profundo na discussão da história de vida, tem outros que são mais rasos, que não se aprofundam muito, né? Esses que não se aprofundam muito, eles têm menos mágoa, né? E guardam menos rancor. Agora, aquele grupo, naquela família, aquele elemento, aquele indivíduo que traz a história enraizada, a gente percebe que elas ficam mais magoadas, elas ficam tristes, elas ficam com ódio, com raiva, né? Elas usam as defesas dela, faz parte dela, né? Então, os conflitos tradicionais, faz parte da história, onde as pessoas se reúnem para final de ano, Natal, né? E às vezes, muitas vezes, estão cheios de conflito, reúne lá para comemorar. Para comer o peru juntos, vai todo mundo ali com aquele ranço ali, né? Sim. E esses tradicionais, a gente poderia até, talvez, exemplificar como esses conflitos de povos, né? Esses povos, por exemplo, a gente vê que há séculos estão em guerra, e a gente percebe que tem toda uma tradição de cultura, né? A gente vê, né, muito claramente, até nos dias de hoje, aqueles conflitos no Oriente, né? E que realmente as pessoas vão trazendo da história, vão trazendo da geração a geração passando. E é lógico que, como você mesmo disse, a gente percebe que tem pessoas que estão dispostas à paz, que elas não querem, elas não estão mais aprofundando nessa cultura enraizada que vem no sangue, né? E outras não, outras mantêm, e é isso que mantém, no fim, a guerra, né? É bem por aí. Sim. Aí você percebe a disputa de poder, né? O conflito a disputa do ego dele, né? Ele quer mudança, ele não pensa muito, né? A gente vê no mundo acontecendo no dia a dia. Você vai ligar a televisão, ver um jornal, e você está sempre mostrando conflito. É conflito de governo, conflito de pessoas, conflito na rua, disputa política, né? Sim, muita disputa política. Inclusive, a gente até tem esse aspecto negativo aqui, acho que do nosso próprio país, que começou a polarizar,
e acabam colocando familiares, né, por uma questão externa, a terem esses conflitos por conta de ideologias políticas, infelizmente. E aí acaba afastando as pessoas por uma questão externa que, na verdade, ela não vai fazer essa questão externa, ela não faz com que as pessoas se unam de verdade, que tenha aquele sentido de família, de as pessoas estarem pacificadas e comemorarem o Natal juntas, né? Quer dizer, às vezes por causa de conflitos que estão, assim, não fazem sentido, né, nesse momento, para as pessoas estarem polarizadas, como a gente diz. Sim. O conflito, ele sempre causa um impacto no indivíduo, né? Ou ele causa para si mesmo, ou no coletivo, né? Nas famílias, principalmente, a gente vê, né? Às vezes você sai para ver a mídia, nossa, a gente vê tanta coisa em conflito ali, fala, puxa, eu não estou assistindo, mas daqui a pouco você liga a televisão, nossa, eu não vou assistir mais. Né? Eu não vou assistir mais, porque é mostrar que o mundo está em conflito, né? Muita gente, muitos países brigando, né? Recentemente nós temos aí agora lá no Oriente, né? Sim. A gente está vendo, né? Fora também nosso próprio país aqui no Brasil. Nosso próprio país. Falando diariamente, né, sobre os conflitos na política, na economia, enfim, na sociedade. E que a gente possa realmente fazer essa peneira, né? Quando eu desligar a televisão, agora sou eu, quero ficar em paz. Exatamente. A gente tem que colocar, voltar para si mesmo, né, um pouco, e ó, o conflito houve um impacto para você? Sim. Então eu vou voltar para mim mesma e vou tentar mudar o foco. Mudar o foco, eu vou mudar o foco. Em terapia cognitiva a gente fala muito aí, mudar o foco, né? E eu acho que isso aí é bem nítido para a gente. Se a gente está no meio do conflito, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer com o grupo, a equipe, o indivíduo, né? Porque conflito é sempre duas ou mais pessoas, né? Se aquela pessoa ela não consegue enxergar, olha, houve um impacto para si mesma? Sim, porque eu não gostaria que a pessoa tivesse esse pensamento e está me interferindo. Então, afasta-se, né? E coloque coisas boas, mudando o foco, não pensando mais naquele elemento, naquele indivíduo, naquele amigo, né? Benê, e assim, agora você falou que o conflito entre duas ou mais pessoas, mas às vezes a gente tem um conflito com a gente mesmo, né? Como é que é isso, Benê? O conflito pode estar no nosso inconsciente, né? Conflito. Eu não olha, eu recebi essa semana um cliente, que é uma cliente, ela dizia assim: eu não me aceito do jeito que eu estou. Eu não gosto de tirar foto do meu corpo. E aí você olha para ela realmente tem um corpo muito bonito, mas ela não está satisfeita. Ah, eu queria pôr um botox, eu queria ter oportunidade, ter dinheiro para fazer uma limpeza de pele, eu queria ter dinheiro para arrumar os meus dentes. Você olha nos dentes dela, estão bonitos. Quer dizer, ela olha para ela, está em conflito com ela mesma. Ela não está se aceitando como ela é. Ela não consegue olhar no espelho e ver que ela está perfeita, que ela precisa se aceitar, né? Aí a pessoa entra em conflitos. Outras pessoas escolhem uma profissão e vai lá estudar, aí chega lá em determinado momento, quer romper, não quer continuar, ela entra em conflito porque ela fica com medo da repressão dos pais, a repressão da cobrança da sociedade. Olha, você não se formou engenheira ou você não se formou médica, né?
A gente recebe pessoas dentro do nosso atendimento, pessoas que parou no terceiro ano, às vezes parou no quarto ano de uma universidade, porque entrou em conflitos, né? Será que é isso que eu quero, né? Eu vou desistir. Às vezes faz escolhas por euforia, né? Não faz escolha no sentido de avaliar, de ter avaliado bem a situação, né? Então, eu vejo por aí. Então, quando a pessoa tem esse conflito, vale a pena ela pegar, parar e se respeitar, né? Perceber, né? Como você falou no primeiro exemplo, a pessoa olhar para si e ver os seus valores positivos e começar a perceber que realmente aquilo que ela está se vendo no espelho é um externo, mas que dentro dela o interior é muito mais rico do que aquilo tudo. Não é mesmo? Que a gente percebe, por exemplo, às vezes, como você bem disse, às vezes, a pessoa, como você falou, essa cliente sua tem os dentes bonitos. Eu também vejo, tem pacientes meus que têm aquele sorriso bonito, mas está insatisfeito. Insatisfação, a gente percebe que existe algo muito mais profundo, que a pessoa vai levando para os profissionais, porque ela quer que alguém de fora conserte para ela alguma coisa que ela não vê como positivo, mas, na verdade, ela teria que se olhar mais para dentro, com um olhar positivo, né? E aí, então, buscar realmente profissionais como você, né? Que vai fazê-las enxergar o outro caminho para poder se enxergarem de maneira mais positiva e autoaceitação. Muito bacana, Benê, muito bacana isso. E também, por outro lado, como você bem disse, profissional. Quantos profissionais acabam tendo outras carreiras, né? É importante isso. Não é vergonha para ninguém, não é verdade? Não é? Não é vergonha. Isso. Pelo contrário, a gente tem que perceber que nós temos vários talentos, né? Sim, a gente, com certeza. Assim, o ser humano não foi feito, não nasceu para ser apenas, né, desenvolver apenas talvez uma profissão. Alguns sim, alguns estão satisfeitos a vida toda, mas outros, por que não desenvolver outros potenciais e compartilhar com o mundo algo de bom que eles têm? Não é verdade? Sim. Benê, estamos chegando no finalzinho. Que dicas você dá para o nosso ouvinte, telespectador, que está assim, querendo conhecer mais um pouco sobre como evitar ou como ter mais paz na sua vida? Olha, eu trabalharia assim, eu orientava assim, afaste um pouquinho, você entrou num grupo, seja lá entre irmãos, ou no casal, percebeu-se que está em grupo, avalie primeiro, antes de tomar de já ir tomando as suas decisões sem ter a clareza que aquilo é um conflito, né? Às vezes, se eu avaliar e ter a informação, vai ser mais fácil para eu intervir, né? Então, avalie sempre. Olhe clareza, né? Com clareza, com gratidão, olhe, coloque bondade, coloque gratidão ali, você coloque a sua crença religiosa, coloque seus valores, né? Muitas vezes os valores você consegue trabalhar com ele, falar, poxa, eu não sou assim, eu adquiri valores que eu estou aqui num determinado grupo, com uma ou mais, ou com duas ou mais pessoas, e eu não estou praticando os meus valores são importantes, só que esses meus valores são importantes para mim, muitas vezes pode não ser importante para o outro, então eu tenho que saber respeitar o meu momento. Respeitar o meu momento e respeitar o momento do outro também, né? Do outro, sim, sim. Muito importante. Isso faz parte, né? É importante. Muito bem, Benê, agradeço a você pelas essas dicas, que a gente possa, então, realmente trabalhar com bondade, né, com compaixão, que a gente possa desenvolver e aplicar no nosso dia a dia esse olhar com clareza, buscando sempre
compreender o que está acontecendo ao nosso redor, para que então nós possamos estar mais em paz conosco e com o mundo. Muito obrigada, Benê. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho em estar aqui conosco. E você, telespectador, que você possa continuar essa reflexão com você mesmo, né? E que você possa realmente cultivar a paz dentro de você e com o mundo. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.